O sol de outono sobre Barcelona atingia as pedras centenárias do bairro gótico com um tom de ouro envelhecido. Para Júlia, aquela cidade não era apenas um mapa de ruas estreitas e monumentos de Gaudí, mas um imenso diário de memórias que ela tentava, sem sucesso, manter fechado. Aos 32 anos, Júlia era uma arquiteta dedicada à restauração de edifícios históricos, uma profissão que a obrigava a tocar o passado todos os dias com as pontas dos dedos. Mais uma rachadura na fachada lateral. Se não tivermos cuidado, a história desta casa vai desmoronar antes mesmo de terminarmos o projeto. Ela falava consigo mesma enquanto anotava em seu tablet, parada em frente à casa de Les Flores, um palacete decadente que estava prestes a ser transformado em um hotel de luxo por um fundo de investimentos estrangeiro. Júlia odiava a ideia de ver a alma de Barcelona vendida ao turismo de massa, mas precisava do trabalho. O que ela não sabia era que o destino, como um autor caprichoso de dramas coreanos, estava prestes a cruzar seu caminho com um fantasma que ela acreditava ter deixado no aeroporto de El Prat há 20 anos. Do outro lado da praça, um carro preto de vidros escuros estacionou silenciosamente. Dele desceu um homem de terno impecável, cuja postura rígida contrastava com a vibração relaxada da cidade. Mark olhou para o relógio de pulso e depois para o edifício à sua frente. Seus olhos, antes cheios de brilho e curiosidade infantil, agora eram frios e calculistas. Ele era o representante do fundo de investimentos, o homem encarregado de garantir que o projeto seguisse o cronograma, custasse o mínimo possível e gerasse o máximo de lucro. O lugar parece mais destruído do que as fotos indicavam. Espero que a equipe local seja competente o suficiente para não me fazer perder tempo. Ele caminhou em direção à entrada, onde Júlia estava de costas, ajustando seu capacete de segurança. Quando Mark parou a poucos metros dela, o vento soprou suavemente, trazendo o aroma de jasmim que Júlia sempre usava. Por um breve segundo, o coração de Mark vacilou. Aquele perfume era uma chave que abria uma porta trancada em sua mente desde 2004. Com licença. Você deve ser a arquiteta responsável. Júlia se virou rapidamente, o susto evidente em seu rosto. Quando seus olhos encontraram os de Mark, o mundo ao redor pareceu perder o som. As vozes dos operários, o barulho das motocicletas nas ramblas, tudo desapareceu. Diante dela estava o menino que prometera lhe escrever todas as semanas, o garoto que chorara ao se despedir quando sua família se mudou para a Coreia do Sul e depois para os Estados Unidos, levando consigo metade do coração de Júlia. Mark? É você mesmo? Mark sentiu um nó na garganta, mas sua armadura de homem de negócios era espessa. Ele pigarreou, desviando o olhar para a planta que ela segurava. Meu nome é Mark Vidal. Estou aqui para supervisionar a reforma pela International Heritage Group. E você é Júlia Ferrer, suponho. Vamos manter o foco no profissionalismo, por favor. As palavras dele foram como facas de gelo. Júlia sentiu o sangue subir às faces, não de vergonha, mas de indignação. Como ele podia fingir que nada tinha acontecido? Como ele podia olhar para ela com tanta indiferença depois de todos os verões que passaram correndo pelo Parque Güell? Profissionalismo? Mark, nós morávamos porta com porta. Você me deu um anel de plástico em um pacote de salgadinhos e disse que se casaria comigo sob a Sagrada Família. Você sumiu sem dar notícias por 2 décadas. E agora volta falando de cronogramas e fundos de investimento? Aquilo foi outra vida, Júlia. Crianças dizem coisas bobas. O mundo real não funciona à base de promessas de infância. Eu tenho um hotel para inaugurar em 8 meses. Podemos começar a reunião ou você vai continuar presa a fantasias de 20 anos atrás? Júlia respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Ela fechou o tablet com força e caminhou em direção ao interior escuro do palacete, sem olhar para trás. Por aqui, Sr. Vidal. Vamos ver o quanto de história você está disposto a destruir em nome do lucro. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Mark e Júlia eram obrigados a passar horas juntos, discutindo vigas de sustentação, materiais de acabamento e orçamentos. A tensão entre eles era palpável, uma eletricidade que todos na obra percebiam. Mark era exigente e frio, mas, por trás dessa fachada, ele observava cada detalhe de Júlia.
Ele via como ela cuidava de cada detalhe ornamental, como ela falava com as pedras como se fossem seres vivos. Certa noite, uma tempestade repentina desabou sobre Barcelona. O teto da casa de Les Flors, ainda em reparos, começou a vazar perigosamente perto de uma área onde afrescos originais do século XIX estavam sendo restaurados. Júlia, que havia ficado até tarde, corria com baldes e lonas plásticas. Não, não agora. Essas pinturas são insubstituíveis. De repente, uma mão forte segurou a ponta da lona que ela tentava esticar. Era Mark. Ele estava ensopado, o terno caro arruinado pela água da chuva, mas seus olhos não eram mais frios. Eles brilhavam com uma urgência que Júlia reconheceu. Segure a outra ponta, Júlia. Eu vou subir na escada e prender no suporte. Eles trabalharam em sincronia perfeita, como se o tempo nunca tivesse passado. Quando a última lona foi fixada e os afrescos estavam seguros, ambos desabaram no chão de mármore empoeirado, ofegantes. O único som era o da chuva batendo nas janelas altas. Por que você veio? Pensei que já tivesse ido para o seu hotel 5 estrelas. Eu esqueci meu telefone na sala de reuniões. Voltei para buscar e vi as luzes acesas. Júlia, eu sinto muito. Júlia olhou para ele, surpresa pela vulnerabilidade na voz dele. Sente muito pelo quê, Mark? Pelas lonas ou pelos 20 anos de silêncio? Por tudo. Quando meu pai faliu e fomos embora de Barcelona, eu perdi tudo o que conhecia. Na Coreia, eu era um estrangeiro. Nos Estados Unidos, eu era apenas mais um imigrante tentando sobreviver. Eu escrevi para você, Júlia. Escrevi dezenas de cartas. Eu nunca recebi nenhuma. Nenhuma sequer. Minha mãe as interceptou. Ela achava que eu precisava esquecer o passado para focar no futuro, para ser o homem de sucesso que a família precisava que eu fosse. Ela me disse que você tinha se mudado, que tinha seguido em frente. Com o tempo, eu me obriguei a acreditar nisso. Eu me tornei esse homem de gelo para não sentir a dor de ter perdido a única pessoa que realmente me conhecia. Júlia sentiu o coração apertar. Ela se lembrou de quantas vezes esperou pelo carteiro, sentada nos degraus da casa de sua avó, até que a esperança se transformasse em uma cicatriz. Eu guardei isso todos esses anos. Ela alcançou o bolso de sua mochila e tirou um pequeno objeto de madeira. Era uma libélula entalhada, um brinquedo que Mark havia feito para ela antes de partir. As asas estavam gastas, mas a forma ainda era perfeita. Você ainda tem isso? Eu pensei que você teria jogado fora no dia em que eu não apareci para o nosso último encontro no aeroporto. Eu não consegui. Era a única prova de que você não tinha sido um sonho. Mark estendeu a mão e tocou a libélula, e depois, com hesitação, tocou a mão de Júlia. O toque foi como um choque térmico. A frieza que o separava começou a derreter sob a luz fraca das lâmpadas de emergência. Quando eu recebi a missão de vir para Barcelona, eu tentei recusar. Eu tinha medo. Medo de ver que você estava feliz sem mim, ou pior, medo de descobrir que eu ainda amava você da mesma forma desesperada de quando eu tinha 12 anos. E agora, Mark? O que você sente agora? Sinto que passei 20 anos construindo prédios, mas nunca construí um lar. O meu lar sempre foi onde você estivesse, Júlia. Eu fui um tolo por tentar fugir do destino. Barcelona não me trouxe de volta para transformar uma casa em hotel. Ela me trouxe de volta para recuperar a minha vida. Júlia não resistiu mais. Ela se inclinou e o beijou. Foi um beijo que carregava a saudade de 2 décadas, a dor da ausência e a doçura do reencontro. Naquele momento, as pedras da casa de Les Flors pareciam vibrar em aprovação. O destino, enfim, havia completado seu ciclo. No entanto, o drama estava longe de terminar. Na manhã seguinte, Mark recebeu uma ligação de Nova York. O Conselho Administrativo do Fundo de Investimentos decidiu que a restauração estava ficando cara demais e que a ordem agora era demolir as estruturas internas originais para acelerar a obra. Vocês não podem fazer isso. Os afrescos foram salvos ontem à noite. A estrutura é sólida. O que está acontecendo, Mark? Pela sua cara, as notícias não são boas. Eles querem demolir tudo, Júlia. Querem transformar este lugar em uma caixa de vidro e concreto. Se eu não der a ordem de demolição até amanhã, eles me demitirão e enviarão outra pessoa para fazer o serviço. Você não pode deixar que façam isso. Este palacete é a alma deste bairro.
Se você permitir isso, você estará matando a nossa história de novo. Mark estava diante de um dilema impossível. Sua carreira, construída com tanto sacrifício, dependia daquele projeto. Mas a mulher à sua frente, o amor que ele acabara de reencontrar, era a única coisa que realmente importava. Eu não vou deixar que toquem em um único tijolo. O que você vai fazer? Você vai perder o seu emprego. Que percam o emprego. Eu tenho dinheiro suficiente guardado para algo melhor. E se em vez de sermos funcionários deles, nós comprarmos a parte minoritária e transformarmos este lugar em um centro cultural e de preservação? Eu conheço investidores em Seul que valorizam a história mais do que o lucro imediato. Você faria isso? Por mim? Por Barcelona? Eu faria isso por nós. Quero que nossos filhos corram por esses corredores e saibam que o pai deles finalmente aprendeu o que é importante. Os meses que se seguiram foram uma batalha jurídica e financeira intensa. Mark foi demitido, processado e difamado na mídia corporativa. Mas ele não estava sozinho. Julia lutou ao lado dele, mobilizando a comunidade local e especialistas em patrimônio histórico. Juntos, eles conseguiram o apoio necessário. Um ano depois, a Casa de Les Flors foi reinaugurada. Não como um hotel frio, mas como a Fundação Vidal Ferrer, um espaço onde a arquitetura antiga e a arte moderna coexistiam em harmonia. Na noite da inauguração, a cidade brilhava lá fora. Mark e Julia subiram até o terraço, de onde podiam ver as torres da Sagrada Família recortadas contra o céu estrelado. Lembra do que eu te prometi quando éramos crianças? Sobre nos casarmos sob a Sagrada Família? Achei que você tivesse esquecido, senhor profissional. Mark sorriu, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Dentro dela, não havia um anel de plástico, mas uma joia de ouro com o formato de uma libélula, cujas asas eram feitas de diamantes. Eu demorei 20 anos para chegar a este encontro, Julia Ferrer. Você aceita terminar o que começamos naquele parquinho em Grácia? Eu aceitaria até se o anel fosse de plástico outra vez. Sim, Mark. 1000 vezes sim. Eles se abraçaram enquanto os fogos de artifício de uma festa de bairro próxima explodiam no céu. O destino pode ser cruel e demorado, mas em Barcelona, sob a proteção das obras de Gaudí e do aroma de jasmim, ele sempre encontra um jeito de curar os corações que nunca deixaram de esperar. Mark e Julia descobriram que o verdadeiro amor não é aquele que nunca se perde, mas aquele que, mesmo perdido, tem a força de encontrar o caminho de volta para casa. Bem-vindo de volta, Mark. Eu nunca mais vou embora, Julia. Prometo. E desta vez, em meio às luzes da cidade e ao som distante do mar Mediterrâneo, ambos sabiam que as promessas seriam mantidas para sempre. Entre conflitos profissionais e memórias do passado, o antigo amor renasce nas ruas do bairro gótico. Mark precisará decidir entre sua carreira de sucesso ou salvar a história de sua cidade e o coração da mulher que ele nunca esqueceu. Um conto emocionante sobre segredos de família, o peso das promessas e a força invencível do destino que duas almas destinadas a ficar juntas sob o sol da Espanha.